Boa noite a todos vocês que estão conosco em mais um encontro que tanta alegria nos traz, porque não apenas é uma oportunidade de rever cada um de vocês, ainda que virtualmente, mas que nos permite aproveitar os momentos que estivermos juntos para refletir. Eu tenho sido muito felicitado pelos temas que me são dados abordar aqui, seja nesse livro que presentemente estamos estudando, Ceifa de Luz, seja na obra que o precedeu. Isso porque as lições revelam uma profundidade, nos desafiam a um raciocínio que é para lá de interessante. Este convite que a doutrina espírita nos endereça para que possamos efetivamente conhecer e, ao lado do conhecimento, exercitar o amor, é algo que as lições que temos tido a chance de visitar reforçam e reforçam muito. O texto do capítulo 14, versículo 1 da carta que Paulo teria endereçado aos romanos, é um texto objeto de muitas críticas. A própria carta o é. Porém, a exegese, o estudo que a respeito de tal texto faz Emmanuel, não só na lição de hoje, mas em outras duas oportunidades, como nós veremos, e que exige que nós tentemos entender o porquê da síntese que ele faz, já que o comentário é um comentário que se estende por não muitas linhas. Certamente, acredito, vai nos levar a pensar e pensar bastante. Esse mesmo texto, cuja tradução varia um pouquinho, a depender do autor, pode ser lido como acolhei o fraco na fé, sem querer discutir suas opiniões. Ou, como está no nosso texto do livro Ceifa de Luz, acolhei o que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Como eu já me referi em outras vezes, Emmanuel usou originalmente, e o texto é de 1972, possivelmente, ele usou o texto da Bíblia do século XIX. A versão atual substitui a ideia de debilidade pela de fraqueza, que é um sinônimo. Porém, a colocação do texto é mais bonita na tradução do Padre Figueiredo, lá do século XIX. Daí porque é ela que está no nosso livro Ceifa de Luz. Emmanuel abordou esse texto em duas outras passagens. Uma delas no próprio Ceifa de Luz, só que capítulos à frente, no 64. E também abordou esse mesmo texto no livro Bênção de Paz, na lição de número 36. No Ceifa de Luz, ele denominou a sua mensagem como subdesenvolvimento espiritual. E lá, em Bênção de Paz, ele colocou falta de fé. No nosso, o título é Fé e Cultura. Antes de abordá-lo, porém, e dadas essas notícias, para que a gente se situe e veja o esforço de interpretação que a parceria Emmanuel-Chico nos permite hoje constatar, né? É todo um esforço no sentido de nos enriquecer. É preciso voltar um pouquinho no tempo. E eu gostaria de voltar ao ano de 1941, que é quando Emmanuel nos apresenta a obra que, do meu ponto de vista,
é a sua obra mais completa. E por quê? Pela profundidade? Não, talvez não. Porque esses textos que estão ali, eles serão desdobrados em outros tantos livros, lições. Porém, é no livro O Consolador que ele nos dá essa multivisão a respeito de como interpretava a doutrina espírita. Eu me lembro que as minhas exposições no SEAC, já há tempo que é bom nem apontar aqui, são quase mais de 30 anos atrás, as primeiras exposições foram desse livro, porque após Kardec, a leitura das obras básicas, foi esse texto que me levou mais à reflexão, pela sua estrutura. Através dos capítulos que ele cinde em partes, estruturadas em questões, ele nos vai dando uma sequência de abordagens. A primeira parte diz respeito exatamente às ciências. E ele não só trata das fundamentais, como também das abstratas, das especializadas, das combinadas e das aplicadas. Em seguida, ele vai à filosofia. E a terceira parte é a religião. Nós vamos usar algumas questões daquela obra. A primeira delas é a que está na segunda parte, item 3, cultura, e vamos também usar a que está na terceira parte, espiritismo, dentro do conceito do que é razão. As questões são fáceis. Se você tiver como anotá-las, fica bem mais tranquilo depois poder revisitá-las. 199 é a primeira. E ele foi perguntado: poderá a razão dispensar a fé? Ao que respondeu: a razão humana é ainda muito frágil e não poderá dispensar a cooperação da fé que a ilumina para a solução dos grandes e sagrados problemas da vida. Em virtude da separação de ambas, e aqui começa a compreensão do que o Espiritismo vem se oferecer para dar à humanidade. Evangelho, quando Kardec diz a aliança entre a ciência e a religião. É isto a que o Espiritismo se propõe. Em virtude da separação de ambas, diz Emmanuel, nas estradas da vida, é que observamos o homem terrestre no desfiladeiro terrível da miséria e da destruição. Pela insânia da fé, sem a luz pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorear-se de todas as conquistas do mundo. Falastes demasiadamente de razão e permaneceis na guerra da destruição. 1941. É um momento trágico para o homem, em que o conhecimento racional leva ao poderio armamentista e aos lamentáveis episódios de Hiroshima e Nagasaki. Os homens que conceberam a fissão nuclear, um processo que vinha desde o século precedente sendo estudado, mas que só ali, naquela data da explosão das duas bombas atômicas, foi materializado em detrimento do próprio homem, era alguém
dotado de profunda racionalidade. Apenas o domínio do conhecimento científico em sua expressão mais profunda poderia levar alguém a conceber um artefato que produzisse os estragos que produziu, a tal ponto que levaram um país a capitular e acabaram por conduzir aquele conflito ao seu final, não sem antes trazer, como esse conhecimento trouxe até hoje traz, um perigo para toda a humanidade. Pela insânia da razão, sem a luz divina da fé, a força faz as suas derradeiras tentativas para assenhorear-se de todas as conquistas do mundo. Mas e a fé? Nós vamos, então, à questão 354 do mesmo livro. 199, 354. Poder-se-á definir o que é ter fé? E ele nos responde: ter fé é guardar no coração, no íntimo, a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Aí está a doutrina. A religião é algo que se alicerça na crença. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Eu sei. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Mas esta fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Ela se traduz no limite pela certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração. E significa uma humildade que redime, que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo. Poxa vida, com esta visão, agora a gente lê a nossa lição 38 com uma tranquilidade imensa. Exatamente porque, quando ele aborda, e eu disse, não foi a primeira vez, já o fez em outras oportunidades, esse choque entre fé e cultura, ele se reporta àquele trecho de Paulo, em que Paulo também se dirigindo aos que teriam acesso à sua carta, diz, presta atenção você, que vem das mais diversas visões de fé, não era raciocinada ainda, a raciocinada nos vem pelo Consolador, no século XIX, através de Allan Kardec e dos espíritos da falange do Espírito de Verdade, ele faz uma advertência. Você que acolhe alguém que se mostra fraco na fé, cuidado para não querer discutir as opiniões que ele tem. Porque ele traz consigo algo que talvez você também não tenha conquistado, que pode ser a cultura, pode ser a racionalidade. E a sua mensagem é toda ela estruturada assim. Quando ele faz a comparação muito simples,
no sentido de que nem sempre a fé acompanha a expansão cultural. Assim como a cultura nem sempre consegue chegar ao nível da fé. Mas ele não está discutindo aqui a crença, ele está nos falando da certeza. O texto é de 72, mas em 41 ele já havia deixado claro aquilo que para Kardec é efetivamente a fé raciocinada, aquela que leva à certeza. A principal delas é o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Ter a certeza disso, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, significa dar um salto em termos de visão da própria vida. Um cérebro vigoroso, diz ele, vai chegar longe, mas se não entender a bagatela da resistência moral diante da tentação ou do sofrimento, não terá avançado. Da mesma maneira que alguém capaz de demonstrar-se um herói diante da dor e ter reações contra o mal, se não conseguir entender que precisamos sempre perquirir, precisamos sempre questionar e precisamos progredir, também não terá chegado a lugar algum. A ciência investiga, a religião crê. Mas isso não é nada além do que viver na Terra. Porque a crença, assim como o conhecimento, são superáveis. A ciência vive da pergunta, jamais de respostas. Porque as respostas não levam a nada que não sejam novas perguntas. Por isso ela é progresso. Por isso ela nos conduz à facilidade de hoje estarmos aqui, uns frente aos outros, ligados pelos canais que eram inimagináveis há 30 anos atrás. Mas hoje não. De nossas casas, com nossos aparelhos celulares, nos computadores, estamos próximos uns aos outros. E isto é o que o conhecimento nos traz. Mas ele não é tudo. Assim como não é tudo dizer-se crente nesta ou naquela visão religiosa. Quando nos falta a certeza que muitas vezes nos faz imaginar que a fé que proclamamos ter seja excludente. A minha visão é a correta, errado. Não há visões corretas na sua integralidade no mundo de expiações e provas. Nos lembremos da primeira frase lá de O Consolador. A razão ainda aqui é muito fraca. Porque somos espíritos em evolução. Ainda estamos distantes até mesmo da integral certeza, da certeza que nos revelaram. E duvidamos. Nos achamos abandonados. Acreditamos em coisas que não fazem sentido, quando já poderíamos ter guardado. Depois de tantos anos de conhecimento espírita, certos valores, certas informações que nos tirariam dos momentos de dubiedade, de fraqueza. Não basta investigar apenas, não basta crer apenas. Se não é justo, diz-nos ele, que a ciência imponha diretrizes à religião, incompatíveis com as suas necessidades do sentimento, não é razoável que a religião obrigue a ciência à adoção de normas
inconciliáveis com as suas exigências de raciocínio, do raciocínio. É isto que o Espiritismo quer do homem, do espírito que está reencarnado hoje no mundo de expiação e provas, mas que não vai permanecer nesse mundo. Ele vai avançar, ele vai romper a barreira, inclusive, da reencarnação, mas não quando crer, quando manifestar a certeza. Na presença sempre constante de Deus, pelas leis que nos permitem serem descobertas, mas, acima de tudo, vivenciadas, mas pelo caminho da compreensão da própria divindade. Quando, então, sairemos dessa linha amarga de experiência após experiência para nos voltarmos generosos àqueles nossos irmãos da retaguarda que esperam esclarecimento e condições de progredir. É por isso que ele diz: o que a terra oferece é o deserto da descrença ou o charco do fanatismo, e nenhum conduz a nada. Nós temos é que olhar além. E olhar além para ele é nos auxiliarmos mutuamente. Na sementeira da fé, aprendamos a ouvir com serenidade para falar com acerto, não bobagens, com acerto, com clareza. Para chegar à cultura, que é filha do trabalho e da verdade, o homem é naturalmente compelido a algumas coisas. E eu adoro esse jeito dele de nos largar verbos, porque cada vez que ele os enuncia, ele nos leva outra vez a repensar. Que técnica, que exegese fantástica, que espírito bem intencionado naquilo que veio fazer. Percebam que ele se vale de um médium em condições de trazer o seu raciocínio de maneira límpida. Contribui, sim, com toda a sua bagagem, porque quem olha Francisco de Paula Cândido, o que chamamos Cândido Xavier, por opção dele, não enxerga o espírito de escol que ali estava. Tanto que, confundido, em 1941, ele era objeto de escárnio, tendo produzido uma obra da dimensão do Consolador. Mas era objeto de sátira, de menosprezo, e ali estava um espírito conjugado a outro, e há uma legião de colaboradores, porque nenhum de nós imagine que o fruto de tais raciocínios seja obra de uma ou outra pessoa, já que todos, segundo Jesus, ajudariam na disseminação da verdade. Esse espírito nos deixa verbos para pensar. Indagar é o primeiro deles, mas não só. Porque quem indaga pode indagar bobagem, às vezes nem pensa no que fala. Vem o segundo passo, examinar. Já é diferente. Indagar pode representar a semente da dúvida, mas quem examina precisa ver se até aquilo que indagou realmente representa uma dúvida. Vem depois o experimento. Os passos do processo científico, sim. Tenho uma dúvida, vejo a sua relevância, submeto tal dúvida à experiência. E a partir daí, então, teorizo. Puxa, Allan Kardec fez isso naquilo que se pode enunciar sempre como uma ciência. A ciência do espírito, que não tem nada a ver com as ciências que estão na face da Terra. Porque o espírito está, mas não é da Terra. O espírito aproveita a existência da Terra para mais uma experiência reencarnatória. Todavia, ela não cessa aí. Ela tem uma dimensão muito mais ampla. Eu disse agora há pouco,
Nós não somos destinados a permanecer aqui. Mas, Brasil, e eu posso me avançar? Podemos. O drama, meus caros e minhas caras, é que nós não queremos. Porque ainda somos pequenos demais, apegados demais. Há 2000 anos, alguém nos disse: meu reino não é daqui. E aí, em igual tempo, nós imaginamos que ele vai voltar para cá. Como é que alguém enuncia que não é daqui e vai voltar para cá? Para quê? Por quê? Ah, uma segunda vinda. Sabe, nós não queremos perder aquilo que aqui está. O que é triste, porque embora a Terra seja efetivamente belíssima, ela nos oferece oportunidades de vivência que são limitadas no tempo, pelas condições próprias do veículo que nos serve à reencarnação. Nós somos destinados além daqui e devemos nos esforçar por romper as barreiras que aqui nos restringem. Segue ele para atingir esta fé viva, filha da compreensão e do amor, aquela da certeza. É preciso fazer uma coisa. E aqui, gente, é tão lindo, mas é tão lindo e tão profundo que eu juro, eu agradeço a chance que o VP me dá de estar aqui uma vez por mês, mas de voltar a uma lição como esta, porque ela nos convida a exercer aquilo que Jesus recomendou: servir. Para atingir a certeza, é preciso servir, deixar de ter limitações. E o que é servir? Fazer luz. Sede a luz do mundo. Sirva, recomendou Jesus. E não recomendou, exemplificou. Por isso, nos marcou e marca tanto. É uma lição belíssima, linda, profunda. A gente tem uma limitação de tempo que é para evitar que todo mundo se canse. Mas eu confesso para vocês, tem material aqui para refletir muito mais do que alguns minutos. Voltem a esta lição, mas voltem ao Consolador. Eu tenho certeza que já ouviram falar, certamente já leram esse texto, mas voltem a ele. A visão que nos é apresentada sobre o que é ciência, filosofia e religião é uma visão completamente adequada àquilo que Kardec, no século XIX, seguindo o espírito de verdade, com ele trabalhando, nos trouxe em termos de doutrina espírita. Que a paz permaneça com todos vocês.